Kardec criou um capítulo do Livro dos Médiuns para nos ensinar a fazer evocação. É uma questão muito simples. Por que Allan Kardec, que tinha Jesus como guia, já que as pessoas gostam tanto de falar no guia do médium, né? Kardec, que não era um médium, no sentido ostensivo, tinha como guia espiritual o próprio Cristo. Por que Allan Kardec criou o Livro dos Médiuns e um capítulo ensinando a fazer evocação, se não fosse para fazer evocação? É uma questão de lógica básica, embora a gente saiba que aí eles dizem assim, não, mas isso era para aquela época, mas isso aí a gente já vai discutir no decorrer da nossa conversa. Passo para vocês. Bom, eu vou tomar a palavra aqui, Eric. É o seguinte, eu vou mandar a segunda pergunta, mas você fica à vontade de passar pela primeira, caso você queira acrescentar algo mais do que foi respondido pelo Michel. As reuniões só devem acontecer dentro das casas espíritas? Bom, aqui a Maria das Graças ela faz dois comentários aqui, né, no que o Michel falou, que a FEB se titula a Casa Máter do Espiritismo, é o Vaticano do Espiritismo, e a respeito do Divaldo, né, que ele foi acusado até de plagiar, né? Bom, a Lucimar já mandou uma pergunta aqui, mas eu vou deixar ela, vou segurar um pouquinho. Eric, se proíbe a prática, a prática mediúnica fora das casas espíritas. Em Kardec, tem algum lugar assim que encontra algo que diz contrário, Érica? Eu não sei, assim, de repente, tem alguma obra dele que mostra isso contrário dessa proibição, Érica? Excelente questão, não é? A gente vê na obra de Kardec, por exemplo, na Revista Espírita, o caso do lar de uma família espírita, né? Então, as pessoas fazendo a reunião familiar ali em casa com as crianças, né? Evocando os parentes desencarnados dando conselhos para as crianças e tudo mais, né? Então, não há essa questão, obviamente, de necessidade de ser num centro, nos moldes como a gente conhece hoje, porque não é o local, né, que determina o pensamento, né? Mas é claro que hoje em dia tem se criado diversos grupos familiares e particulares onde se retoma a prática da evocação, né? Até pela facilidade de serem grupos menores, tem aquele fator que comenta Kardec da comunhão de pensamentos e afinidades, né? Ser mais fácil. E a evocação ela foi proibida realmente por Emmanuel, né? Emmanuel usava aquele argumento de que Kardec fazia porque era missionário, né? Mas isso é uma falácia, porque Kardec ele escreve a obra recomendando, né? Ele não escreveria algo só para ele, né? Ele escreve recomendando para todos, e era uma prática comum na França daquela época, né? Então, esse argumento do Emmanuel é absurdo. E a gente voltar historicamente, a gente vê, como o Michel falou, que foi realmente desde do começo ali do movimento espírita brasileiro, com Tales de Menezes, Bezerra, a FEB que adotou, infelizmente, o rustenguismo. Para quem não sabe, a FEB só foi tirar Rusteng do estatuto em 2019. Até 2019, tinha Rusteng no estatuto da FEB, né? E ainda tem lá no estatuto da FEB hoje a citação do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E essa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, cita Rusteng como continuador do Espiritismo, né? Então, e a FEB ainda faz estudo sobre o quarto Evangelho do Rusteng, né? Enfim, que Rusteng não seguiu nada, não seguiu o controle universal, né? A gente já conhece essa história. Usou uma única média, um Emily Colibon, enfim. E hoje em dia a gente está aí. Eu conheço alguns centros que fazem vocação, mas realmente é exceção. Por exemplo, tem o CEAL lá do Cícero, que antes era ligado ao IPEAC.
E tem os grupos do PEAC que fazem evocação, que eles têm até uma revista, né? Mas aí são grupos particulares, familiares, espalhados por todo o país, inclusive com reuniões presenciais e até online também. Perfeito, perfeito. Bom, veja que, né, o Eric citou, por exemplo, a Revista Espírita, né, onde o Kardec vai falar de grupos várias e várias vezes, inúmeras vezes, ele cita grupos íntimos, grupos familiares, pequenos grupos que se formavam nos lares, entre amigos, né? Então, e no livro dos médiuns, ele vai dar destaque isso, salvo engano, aí vocês me corrijam, capítulo 30 e 31, reuniões e sociedades espíritas, mas depois vocês me corrijam aí, caso eu me engane. Michel, ainda dentro dessas duas perguntas, a Lucimar fez essa seguinte pergunta aqui que eu já mando aqui para vocês, ó. É preciso, para desenvolver mediunidade ou para praticá-la, ter antes estudado ou menos, mesmo iniciado um estudo? O caminho é esse. Então, ela quer saber se é preciso, para a prática da mediunidade, primeira teoria. Michel? Certo. O capítulo lá é o 29 das reuniões e das sociedades espíritas, lá no Livro dos Médiuns. Tô bem, né? Não acertei nem nenhum. Mas não tem problema. Lucimar, com certeza, o caminho é iniciar pelo estudo. Qual é o problema? O problema é que esse estudo que necessita para a gente iniciar a prática da mediunidade, ele é muito simples. Esse é o problema, porque olha só que interessante, aí a gente precisa dar uma aprofundada um pouco mais nessa questão para entender. É evidente que durante em alguns contextos, muitas pessoas praticaram a mediunidade sem conhecimento, de forma irresponsável, tanto fora quanto dentro do movimento espírita. Fora também, que a mediunidade não pertence apenas ao espiritismo, ele é um fenômeno natural. Então, na própria história da humanidade, as pessoas praticaram sempre a mediunidade. Claro que depois do espiritismo a gente teve uma teoria, pela primeira vez, que explica e guia os médiuns e os evocadores. E mesmo depois dessa obra, muitas pessoas não a conheciam e praticavam de forma irresponsável. Isso é uma verdade. E aí a gente tem que orientar que as pessoas façam com conhecimento. Ok, não há nenhum problema quanto a isso. Só que aí o movimento espírita inventou um outro problema. Ela colocou a desculpa da necessidade do estudo e usou isso como um impeditivo para as pessoas praticarem a mediunidade. Olha que curioso. Porque elas exageraram no conhecimento necessário para eu realizar a mediunidade nos moldes que Kardec orienta. Então se criou uma dezena de exigências, de apostilas, de etapas, que a pessoa, às vezes, na metade do caminho, ela desistia. Então, isso também é uma tática para desestimular que as pessoas pratiquem a mediunidade. Porque, no final, a tática é essa. Quanto menos pessoas praticarem a mediunidade, menos o espiritismo ganha força, menos as pessoas passam a acreditar no mundo espiritual e menos a Terra evolui. Então, os espíritos inimigos do espiritismo que hoje estão dentro e que comandam o movimento espírita, em geral, claro que com as suas exceções, mas no geral é isso, eles estão dentro do espiritismo pregando coisas contra o espiritismo, para o espiritismo justamente não crescer. Então se criou um exagero, a pessoa tem que ficar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos estudando, e outra se coloca uma noção que é a seguinte: além de eu ter que estudar mais do que uma graduação na universidade, o que não é verdade, mas se criou essa ideia, também se coloca uma seguinte ideia: se você decidir participar da mediunidade, você assume um compromisso,
você passa a ter um dever moral, não é